Vamos lá, pessoal, tudo bem? Sejam muito bem-vindos. Nós estamos aqui iniciando essa apresentação do nosso curso, a OneFor. Eu considero que a técnica OneFor, o desenvolvimento e o aprendizado da técnica OneFor, o surgimento especialmente da técnica OneFor, realmente um divisor de águas na implantodontia, especialmente para os pacientes desdentados totais que perderam esses dentes há muito tempo e que até pouco tempo atrás eram casos realmente desafiadores para os cirurgiões, para nós, cirurgiões implantodontistas, e com o desenvolvimento e aperfeiçoamento dessa técnica, a gente hoje consegue resolver uma infinidade de casos, né, utilizando a técnica OneFor. Vários e vários dos nossos pacientes que provavelmente há, sei lá, 8, 10 anos atrás não tinha tanta condição de resolver o seu caso, hoje tem os seus casos resolvidos e muitas vezes em poucos dias, em pouco tempo, o que é muito gratificante para a gente, né? Então a gente vai explanar um pouco sobre o nosso curso, a nossa proposta, a nossa ideia com vocês aqui. Então, primeiro, sejam muito bem-vindos, mais uma vez, muito bem-vindos. O curso, para mim, a técnica OneFor é um marco na reabilitação de maxilas atróficas, então, como eu falei antes, muita coisa, graças a Deus, muitos pacientes puderam ser reabilitados e ter a sua função mastigatória de volta, graças a essa técnica, especialmente com uma quantidade de cirurgias menor, num tempo menor, num conforto maior para esse paciente, né? Então, nesse curso sobre a técnica, você encontrará chaves para aprimorar suas habilidades e o que nosso objetivo é que você ganhe realmente a confiança necessária para alcançar a carga imediata. Então, nós contamos com sua participação ativa nesse curso, realmente tirando dúvidas, questionando, trazendo assuntos para debater, trazendo assuntos para serem discutidos no grupo, e assim, realmente, a gente tem como garantir que vocês terão um retorno significativo. O objetivo principal do curso é capacitar você, implantodontista, a dominar as técnicas cirúrgicas, né, de maxilas atróficas, sem uso de enxertos ósseos, e atingindo a carga imediata, que é o nosso ponto principal, que para mim é o foco principal da cirurgia OneFor. É você poder devolver essa função ao seu paciente em um curto espaço de tempo, né? Então, me apresentando um pouco, eu sou o Dr. Rômulo Gomes dos Anjos, sou formado em odontologia em 2005 pela Universidade Federal da Paraíba. Desde a graduação, eu já me interessei na área cirúrgica, tive estágios na área de cirurgia. Logo que concluí, já entrei na especialização de implantes, e me formei em 2008 pela Ciodonto, então são mais de 15 anos como especialista, mais de 15 anos atuando com os implantes dentários, né? Após isso, depois de um tempo, eu avancei um pouco mais, estudei a área de cirurgia e traumatologia bucomaxilofacial, me tornei especialista na área, pelo Unip em 2016, a minha conclusão. Esse curso me abriu muito a mente em relação às cirurgias maiores, né? A ter um campo cirúrgico maior, me aperfeiçoei bem nos descolamentos para cirurgias de implantes dentários, osteotomias, o que ajuda bastante a gente na hora da cirurgia de protocolo. Eventuais complicações, algumas hemorragias, a gente tá mais preparado para resolver, né? Do que antes de ter o curso. Depois disso, eu fiz um curso de um ano na JRG, provavelmente a maior centro de ensino em relação à cirurgia ortognática do país. Os professores são realmente os mais renomados do país, diria até que um dos mais internacionalmente também, a equipe da JRG, né? Então a gente fez mais um curso na área de cirurgia ortognática. Depois disso, em 2021, que eu fui me aprofundar um pouco mais na técnica OneFor. Eu já executava a cirurgia de protocolo usando a técnica OneFor, mas não usava ela com o refinamento e com os detalhes que precisam serem observados, né? Então, a ideia que eu tinha de OneFor até esse momento seria mais uma ideia da quantidade mesmo de implante e da inclinação dos implantes posteriores.
e após esse aprofundamento, e é isso que eu quero passar para vocês também, a gente vê que não são só esses dois pontos que transformam a técnica on-4. A técnica on-4, a gente passa a ter uma visão totalmente diferente da condição óssea do paciente. Onde a gente não via osso, a gente passa a ver e passa a ir buscar esse osso no paciente, né? Então, hoje, dificilmente a gente vai para uma cirurgia que realmente não tem como resolver com a técnica on-4. Eu diria que mais de 90% dos meus casos são resolvidos sem enxertos ósseos. E quando precisamos de enxertos ósseos, na maioria das vezes a gente consegue fazer a cirurgia no mesmo tempo cirúrgico, o enxerto e a instalação dos implantes no mesmo tempo cirúrgico, com os implantes transsinusais, né, com a inclinação de implantes anteriores também. Então, são alguns nuances da técnica, alguns aprofundamentos da técnica que a gente vai descobrindo e a gente vai evitando cada vez mais os enxertos ósseos, não pelo enxerto ósseo em si. Os enxertos é uma técnica cirúrgica consagrada e mais do que validada. Quando necessário, é claro que a gente vai lançar mão dos enxertos ósseos, mas o nosso objetivo é, quando possível, a gente evitar. Então, o aprofundamento da técnica on-4 vai te dar essa capacidade também de evitar esses enxertos ósseos, né? Então, desde 2021, eu tive esse foco voltado para a técnica on-4. Hoje, mais de 90% da minha agenda é preenchida com pacientes de protocolo e mais de 90%, 99% dos meus casos eu faço utilizando a técnica on-4. Eventualmente, um caso ou outro ali é que a gente não consegue utilizar, mas muito poucos casos mesmo. E nesses últimos anos, nesses últimos 3, 4 anos, a gente tem até tido uma quantidade bem interessante de pacientes. Nos últimos 3 anos foram mais de 200 cirurgias por ano. Então, nos últimos 3 anos foram mais de 600 cirurgias. Esse ano, 2025, a gente passou da metade do ano agora e já vamos com 130 cirurgias. Então, seguramente, bem provavelmente, a gente vai ultrapassar mais uma vez essas 200 cirurgias anuais. Então, isso nos credibiliza e nos dá uma experiência clínica, de vivência clínica real ali na cirurgia que me credencia a poder passar um pouco dessa vivência, passar um pouco dessa experiência para os colegas que estão iniciando na área da protocolo, né? Especialmente na protocolo ao on-4. Então, o nosso objetivo é que você realmente atue com segurança e previsibilidade. Você poder dar esse passo a mais, aí, um passo além em sua formação, para que realmente você possa executar com tranquilidade a técnica. E o que você deve esperar do curso? Normalmente, o que eu considero? Você tem 3 situações que, se você já passou por alguma ou mais de uma dessas situações, você é um candidato realmente ideal a estar aqui no curso. Se você já se sentiu inseguro ao planejar um caso de protocolo com pouco osso, você é um candidato ideal para estar aqui no curso. Se você já perdeu algum paciente para um outro colega, ou porque o outro colega ofereceu a finalização em menos tempo e você ainda não consegue fazer em carga imediata, ou mesmo se você perdeu o paciente porque no momento da avaliação você disse que o caso dele precisaria de enxerto, e a gente sabe que muitos pacientes têm medo de enxerto. Então, se você passou por alguma dessas situações, realmente você está no lugar certo. Aqui é onde a gente vai mudar a tua carreira. Aqui é onde você vai dar esse passo a mais e vai avançar um degrau aí na técnica de cirurgia de protocolo. Esse é o depoimento de uma colega que passou um dia comigo na clínica, né? Ela já era especialista há 3, 4 anos, já fazia cirurgias de protocolo, porém ela não tinha confiança de fazer a carga imediata. E aí, um dia que ela passou me acompanhando, nesse dia a gente fez 3 cirurgias de protocolo, todas 3 cirurgias a gente conseguiu a carga imediata, e aí no dia seguinte, uma semana depois aproximadamente, ela me mandou a mensagem, que, trago boas notícias, finalmente criei coragem e fiz hoje o protocolo com carga imediata. Então, muitas vezes, são detalhes que a gente vai passar para vocês, que vocês vão captar esses detalhes e vão realmente acreditar mais, e ter mais confiança na execução da técnica, entendeu? Então, assim, essa vai ser a nossa trilha da carga imediata. Nós vamos abordar desde a consulta inicial, o planejamento, a execução cirúrgica, complicações, o pós-operatório, tudo isso vai ser abordado dentro do curso, mas o nosso foco principal é realmente a execução cirúrgica. A gente vai focar bastante na execução cirúrgica dos nossos casos. A técnica cirúrgica é onde a gente realmente vai bater.
Não que os outros assuntos não são importantes, mas são assuntos que normalmente, na especialização, ainda que você não tenha realizado tantas cirurgias, já se debate mais, já se conversa mais, e você provavelmente já tem um pouco mais de experiência em todos esses outros pontos, mas nós também vamos abordá-los, beleza? Nós temos 3 níveis aqui no curso, nós dividimos, aliás, desculpa, em 3 níveis para tentar encaixar as diversas situações, né, os diversos momentos onde os colegas estão. Nós temos o nível iniciante, que são para aqueles colegas que estão na especialização ou que finalizaram a especialização há pouco tempo, que ainda não dominam a carga imediata, digo, a cirurgia de protocolo, fizeram poucas cirurgias de protocolo ainda. Então, para esses, o mais indicado seria esse nível iniciante, porque vocês vão ter acesso às aulas gravadas, essas aulas gravadas do curso, a gente vai estar sempre gravando novas aulas, trazendo novas cirurgias e colocando disponível lá no portal para vocês, com essas atualizações contínuas, né? Então, isso vai te dar um convívio maior com a técnica ONFO e com a cirurgia de protocolo. Para você que já realizou algumas cirurgias de protocolo, já faz cirurgia de protocolo, mas ainda não tem a confiança de fazer uma carga imediata, ainda usa 6 implantes, às vezes 8 implantes para fazer um protocolo, com medo de perder algum dos implantes, e aí normalmente não coloca o implante onde vê o osso ali. O nível avançado seria onde você se enquadraria melhor. Porque nós teríamos tudo isso do nível iniciante, mas teríamos além um grupo de WhatsApp para tirar dúvidas, aulas ao vivo quinzenais, transmitidas ao vivo, né? Aulas que seriam dos temas relacionados a protocolo e principalmente carga imediata. Um tira-dúvidas direto com o professor, que seria a disponibilização do WhatsApp direto, do meu WhatsApp, para você mandar a dúvida ali e a gente discutir no próprio WhatsApp de maneira individual, além do grupo, e transmissões de cirurgias ao vivo também. Algumas cirurgias a gente vai selecionar e eventualmente vamos estar transmitindo essas cirurgias e convidando vocês a participar da transmissão, né, de acompanhar, vamos dizer assim, a transmissão. E o ao vivo é legal porque o que for acontecendo na cirurgia, vocês vão acompanhando de imediato, né, não tem um tratamento, vamos dizer assim, daquelas imagens. Se por acaso acontecer alguma intercorrência, vocês vão acompanhar a intercorrência e também vão acompanhar a resolução que a gente deu para aquela intercorrência ali. E além dessas duas, a gente tem um nível avançado, que aí já seria para pessoas, para colegas que já têm uma experiência maior com cirurgia, que já fazem com mais frequência cirurgias de protocolo, mas que ainda não têm a confiança de fazer a carga imediata. E ainda não consegue o travamento dos implantes, ainda está na iminência de conseguir, vamos dizer assim. Esse seria o nível profissional, que além de tudo aquilo que a gente teria no nível avançado iniciante, a gente teria ainda 3 mentorias, e aí essas mentorias, e esse para mim é o diferencial do nosso curso, para mim é a cereja realmente do bolo, que essas 3 mentorias vão ser tete a tete, a gente discutindo, e para discutir casos que vocês vão trazer. Você vai trazer o planejamento dos exames, tomografia, exames de sangue, panorâmica do paciente, fotos intrabucais do paciente, foto de sorriso, e aí a gente vai discutir e planejar o seu caso para você executar aquela cirurgia. E após as cirurgias, nós vamos continuar tirando essas dúvidas e batendo papo nos grupos e no tira dúvida direto com o professor. Mas o ideal e a nossa intenção é que nessas 3 mentorias vocês tragam pelo menos em cada uma delas um caso de cirurgia de protocolo para a gente planejar junto e vocês executarem a cirurgia. Por isso, ela é mais indicada para um cirurgião que já tem um pouco mais de experiência na área de implante, até para ele ter um melhor aproveitamento da mentoria, né? Cada um vai estar numa curva de aprendizado diferente, então essa é realmente para quem já está um pouco mais avançado na parte de implantodontia, mas ainda não domina a carga imediata, especialmente em maxilas atróficas, beleza? Vamos mostrar um pouquinho aqui a estrutura do curso. Aqui eu vou mudar a tela aqui agora. A gente vai mostrar um pouquinho da nossa estrutura do curso, o que é que a gente vai ter na parte teórica desse curso, né? Então, aqui vocês podem ver o curso
ele é estruturado, ele tem uma parte teórica. Nessa parte teórica, a gente vai ter o curso gravado, que é esse que vocês estão vendo agora, iniciando agora, aliás, e nele a gente vai ter alguns módulos, como boas-vindas ao curso, é isso que a gente está fazendo agora, explicando um pouco como vai ser o curso, os conceitos da ONFOR, benefícios e desafios da técnica. Nós vamos focar na consulta inicial do paciente, abordar anamnese, exames pré-operatórios, medicamentos de uso contínuo, alguns alergias e problemas sistêmicos dos pacientes, exames pré-operatórios, exames de sangue, panorâmicas, tomografias, tudo isso a gente vai discutir. Na avaliação clínica, os pontos que são mais importantes da gente observar, a linha do sorriso, espaço protético, as condições de tecido mole, a espessura óssea em cada área. Então, tudo isso vai ser abordado na avaliação clínica. Em relação à técnica cirúrgica, a gente vai abordar do início, desde a anestesia, até a finalização da cirurgia com a sutura. E tudo isso aí a gente vai passar pelas escolhas dos implantes, perfuração, local onde você vai iniciar a perfuração, os movimentos que você vai fazer com o contraângulo, no intuito de introduzir esse implante na melhor condição e buscando osso de melhor qualidade, para a gente realmente ter aquele travamento na inicial, né? Então, além disso, as intercorrências transoperatórias, as complicações pós-operatórias e vários artigos científicos também vão ser disponibilizados, que são artigos de embasamento da técnica, né, de embasamento e principalmente de validação da técnica, para que realmente vocês fiquem tranquilos em relação, eu acho que isso não é nem ponto de discussão mais, em relação se a técnica dá certo ou não, a técnica está mais do que validada e consagrada já. Essa estrutura teórica vai ser para o nível iniciante, né? O nível iniciante vai ter acesso a essa estrutura teórica do curso e as aulas que a gente for gravando e for disponibilizando lá no curso. Para quem está no intermediário ali, o profissional, a gente vai colocar além, que no caso seria o nível avançado, além da estrutura teórica, a gente vai ter também aulas ao vivo, quinzenais, com os temas relacionados, e às vezes com algum professor convidado, mas na maioria do caso seria eu que estarei ministrando essas aulas também. O grupo de Mastermind, que é o nosso grupo de WhatsApp, onde a gente vai poder discutir realmente todos os casos, dúvidas de vocês que a gente vai trazer para lá, e o que a gente não tiver ainda conhecimento, a gente vai buscar resolver e trazer a informação para vocês, mas assim, pela vivência, pela quantidade de cirurgias que a gente acaba realizando, muita coisa a gente vai ter para passar ali para vocês também, né? Então, vídeos de cirurgias na íntegra, vídeo da cirurgia completa, não só a parte trabalhada, não só aqueles momentos mais importantes ali da cirurgia, mas a cirurgia realmente completa, do início ao fim, para realmente você observar como a gente faz a cirurgia, e sem tirar algumas imagens ali, né, sem ter cortes, vamos dizer assim. E além disso, a gente também vai fazer essa transmissão de cirurgias ao vivo, né, eventualmente a gente vai selecionar alguns casos e vamos fazer, convidar os integrantes desse grupo para assistirem essas cirurgias, né, que seriam para o nível avançado. E no nível profissional, todos os níveis terão um acompanhamento de 6 meses, né, de duração, vamos dizer assim, do curso. Quando a gente avança para o nível profissional, aí a gente vai ter uma individualidade maior, como eu falei, que seriam essas 3 mentorias individuais. O WhatsApp pessoal para dúvidas e planejamento vai ser disponibilizado para os 2 níveis, né, o intermediário, que no caso avançado, e profissional. Só não vai ser para o iniciante. Um bônus que a gente vai dar, não é foco do nosso curso, mas eu acho que é interessante vocês terem esse conhecimento também da parte protética. Então, a gente também vai disponibilizar um módulo com todas as aulas de todas as etapas protéticas que a gente tem na protocolo. E, mais uma vez, para o nível profissional, exclusivamente para o nível profissional, nós vamos ter aqui os aprofundamentos da técnica, que aí a gente vai discutir e tratar um pouco das inclinações dos implantes anteriores, a técnica do V, a técnica do M. Então, assim, muitas vezes a gente consegue um travamento inicial e busca o osso ali na região central, mais ou menos na região central realmente da maxila. Em outros momentos a gente inclina ele mais buscando o pilar canino. Então, essas variações de técnica a gente vai discutir também.
Vamos nos aprofundar no approach palatino anterior e posterior, né? E, eventualmente, nos implantes transsinusais também. Todas essas técnicas, caso vocês tenham, vocês que estejam no nível mais avançado e queiram trazer esses casos para a gente discutir e planejar junto, eles vão ser planejados juntos aqui com a gente. Vamos lá mudar de novo aqui, apresentar a outra, voltar para outra tela. Então, essa é a nossa estrutura do curso e o que a gente espera, né? Esse é o resultado que a gente espera. O que a gente espera é que vocês tenham pacientes com esse tipo de resultado final, né? Então, o que a gente quer é que você saia realmente com confiança para executar cirurgias ao on-for com previsibilidade de resultado, de você realmente ter a segurança de fazer a sua cirurgia, tendo a certeza que você está no caminho certo, e que aquilo ali não vai te trazer nenhum tipo de problema. Muitos pacientes têm muito receio da questão de perder implante, do implante não dar certo, de falhar algum implante. Pode acontecer, é claro que pode, tá? Os implantes não são 100% de sucesso e a técnica On4 faz parte dos implantes, então ela também está sujeita a essas falhas. Mas te digo pela experiência que a gente tem, de que no meu caso especificamente, eu perco muito mais implantes unitários do que implantes em cirurgias de protocolo. Muito, 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 muito mais. Eu acho que não chega a 1% as perdas que a gente contabiliza nos últimos 3, 4 anos aqui em cirurgia de protocolo. Já de implantes individuais, realmente a gente tem a média normal de perda de 3 a 4% dos implantes individuais. Então, é esse tipo de medo que a gente quer tirar de você. São essas crenças que muitas vezes a gente... eu não digo nem que seriam só crenças, é mais pelo tempo de aprendizado, pela curva de aprendizado que a gente está, a gente ainda não tem a confiança, e é isso que a gente quer te entregar. A gente quer te dar a confiança de você realmente estar pronto e preparado para fazer uma cirurgia de protocolo, tendo a certeza de que vai finalizar aquela cirurgia de uma maneira tranquila, satisfatória e num curto espaço de tempo. Beleza? Obrigado pela presença de vocês aí, obrigado por entrarem no nosso curso, pela confiança depositada, e tenho certeza que os resultados irão aparecer. Um abraço e até a próxima aula.